Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Ausência de Tolerância. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o emburrecimento da sociedade. Basicamente isso, né? As pessoas estão ficando cada vez mais burras. Não é brincadeira, não. Nós estamos ficando cada vez mais idiotas, mais burros, certo? Para começar esse vídeo eu vou contar uma história que aconteceu há mais de 15 anos atrás. Eu trabalho com programação, né? E há uns 15 anos atrás eu tinha um escritóriozinho onde trabalhava eu e mais dois colegas meus, né? Um deles trabalhava com manutenção de computadores, e o outro trabalhava com páginas web. E tinha um outro rapaz, um colega nosso, que ele não, na verdade ele não trabalhava com a gente, mas ele estava sempre ali junto, né? Ele, não digo sempre, né, mas pelo menos umas 3 vezes por semana ele ia para lá, não para trabalhar, mas ficar fuçando, mexendo em alguma coisinha, né? Era uma coisa que ele gostava de fazer. Era um rapaz que, a meu ver, é um cara muito inteligente, né? Apesar de não ter nenhum conhecimento técnico sobre aqueles assuntos, mas eu considero uma pessoa muito inteligente. Enfim, então toda sexta-feira a gente se reunia e ia para um posto de gasolina que tinha umas 2 quadras ali do escritório para tomar uma cervejinha, né? Bater um papinho, descontrair, né? E uma dessas noites a gente estava ali bebendo, conversando, se distraindo, né? Contando piada. Aí surgiu um assunto sobre extraterrestre. Era o momento, né? Era coisa do momento naquela época. Então um deles dizia: não, eu não acredito em extraterrestre, isso é tudo trollagem, é tudo história, é só para enrolar o pessoal. Aí outro já dizia: não, mas eu acredito que os extraterrestres, né, estão vindo aqui para estudar a civilização, nosso planeta, tal e coisa. Outro já achava que os extraterrestres estavam aqui estudando a gente para fazer para talvez uma futura invasão, né, uma conquista, sei lá. E esse outro companheiro nosso que não trabalhava com nós, ele só escutando, né, que a gente estava conversando, tal coisa, bebendo a cervejinha dele. Aí uma hora a gente chegou para ele e disse: tá, meu, e tu, o que tu acha? O que tu acha disso? Ele assim: cara, eu acho que todos vocês estão errados. Aí a gente parou assim: ué, como todos nós estamos errados? Pode ser que 2 de nós estejamos errados, pode ser que não seja exatamente aquilo, mas se os extraterrestres não são falsos, se os extraterrestres não estão aqui simplesmente estudando, e se eles não estão aqui para uma futura invasão, então quem está errado? Por que os 3 estão errados? Pelo menos um deveria estar errado, né? Que, por exemplo, aquele que disse que isso aí é tudo história, não existe extraterrestre. Aí ele veio com uma resposta que a gente não esperava. Ele chegou e disse pra gente assim: cara, o que a gente faz para estudar, por exemplo, o nosso passado? A gente vai atrás de fósseis, a gente tenta descobrir o passado através de escritas antigas, através de escavações, de fósseis, né, para tentar descobrir como a civilização evoluiu, tal e coisa. Aí ele simplesmente disse: eu acho que os extraterrestres não são extraterrestres. Eu acho que eles simplesmente somos nós no futuro. E que eles acharam uma maneira de viajar no tempo exatamente para aprender sobre as origens deles. As origens dele, né? Cara, a gente ficou...
nós três ficamos assim por alguns segundos assim sem falar, sabe, aquele silêncio, né? Ficou aquele silêncio na mesa. Aí é uma teoria, né? Não deixa de ser uma boa teoria. Mas enfim, depois a gente foi embora, né? Cara, e eu custei a dormir aquela noite pensando nisso. E depois, na segunda-feira, quando a gente se reuniu de novo no serviço, né? Aí fomos descobrir que todos nós tínhamos pensado naquilo à noite. Porque o óbvio, né? Existe na vida da gente o óbvio. Geralmente, na maioria das vezes, a gente vai pelo óbvio, né? O extraterrestre, ou é tudo mentira, ou o extraterrestre está aqui para dominar, ou está aqui para estudar, ou está aqui para, sei lá, para interagir, enfim. E aquilo estava totalmente fora do óbvio, né? E a gente ficou pensando, meu Deus, de onde ele tirou essa ideia? Que na verdade, depois pensando bem, não é o mais óbvio, mas pode ser o certo. Então, concluindo, hoje as pessoas estão emburrecidas por acreditarem sempre no óbvio. As pessoas não procuram mais a informação, certo? Se a televisão noticia alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa pensa, o que a televisão está noticiando é certo, porque senão a televisão não daria essa notícia. Ninguém se dá o trabalho de pesquisar sobre aquilo, né? Agora eu vou fazer um teste com vocês, certo? Aqui nós temos um copo até a boca com água, certo? Isso aqui é água, não é pinga não, tá? E nós temos aqui um copo sem água, certo? Então nós temos 2 copos. Eu gostaria que vocês pensassem por alguns segundos, 5 segundos, tá? Eu vou contar. E vocês me digam qual destes copos está cheio, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que vocês usem a lógica, tá? E o conhecimento, certo? Então, qual dos copos está cheio? Este ou este? Bom, quem disse que o copo com água está cheio e o copo sem água está vazio, errou. Por quê? Porque tem um copo cheio d'água, mas o copo que não tem água, ele também está cheio. Ele está cheio de ar, certo? Por que todo mundo errou? Por causa do óbvio. A gente está vendo o copo com água e acha que esse copo está cheio, mas esse copo aqui também está cheio com ar. O que eu precisei para chegar nessa conclusão? Lógica e conhecimento. Exatamente o que não existe mais nas pessoas. As pessoas não pensam mais logicamente e nem têm mais conhecimento de nada. Hoje em dia nós vemos pessoas praticamente engolindo material que vem da internet, que vem da televisão, que vem do jornal, que vem de qualquer outro lugar, jornais, sem ao menos questionar se aquilo é certo ou é errado. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, tá? Vou dizer o seguinte para vocês. O que eu estou falando agora, procurem no YouTube, estudem no YouTube, no Google, em qualquer lugar. Estudem para ver se eu estou certo. Eu tenho certeza que ninguém vai estudar, exatamente por causa do óbvio. Se eu estou dizendo para vocês, procurem informações que vocês vão ver que eu estou certo, consequentemente ninguém vai procurar informação nenhuma. Porque ninguém vai duvidar de mim. Por quê? Porque eu estou dizendo, procurem informações.
Estudem, vocês vão ver que eu estou certo. Automaticamente as pessoas vão achar, pô, se o cara está dizendo para procurar informações para provar que ele está certo, é porque ele está certo. Quando na verdade é exatamente o contrário. Vocês entenderam o que eu quis dizer? As pessoas perderam, tá? Perderam o poder de raciocínio. As pessoas não raciocinam mais. As pessoas não pensam por si mesmas mais. As pessoas não têm opinião própria. As pessoas são simplesmente um barquinho de papel que vão indo corredeira abaixo seguindo o curso da água. Isso é terrível, gente, terrível. Tá? Eu vou falar um assunto agora que eu tenho certeza que muita gente, pelo menos os mais jovens, vão começar a assistir e já vão desligar o vídeo porque vão achar que eu sou louco. Por exemplo, o que se vê hoje no governo? O que se vê hoje no Brasil? O nosso Brasil está simplesmente quebrado. Tá? Só cego não vê isso. Tá? A Petrobras está quebrada. Tá? Uma das nossas maiores potências está quebrada. O governo, o povo está quebrado. Empresas quebrando a Miguel. Tá? São cerca de 50 empresas que quebram todo dia, que não tem mais condições. Tá? A pobreza aumentando vertiginosamente. Desemprego, o mesmo jeito. Quem é que não fica pobre nessa história? Só o nosso governo não fica pobre. Tá? Aí alguém fala de intervenção militar, né, para tentar recuperar o país. É como tu encontrar uma árvore cheia de cupim. Não adianta tu ficar injetando veneno de cupim dentro da árvore, porque tu vai matar a árvore também. O negócio é queimar a árvore, acabar com todos os cupins e plantar uma árvore nova. Esse é o jeito, não tem outra coisa a fazer. Aí vem aquele pessoal, o quê? Ditadura militar de novo? Deus me livre, tal coisa. Cara, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu não vou explanar isso aí porque vai levar horas, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar alguns links, tá? De alguns documentários que eu levei muito tempo para achar. Porque infelizmente no YouTube hoje tu acha muita merda. Coisa útil você não acha. Você vai achar muita merda. Eu deixei, se eu não me engano, 2 links, tá? 2 links eu acho. Se eu achar mais algum depois eu coloco ali para vocês. Tá? Mas 2 links eu vou deixar. Sobre documentários sobre o regime militar. Tá? E eu quero que vocês vejam, mas eu quero que vocês vejam até o fim. Ou melhor, eu vou dizer para vocês, não assistam isso. Tá? Não assistam isso. Porque daí eu acho que vocês vão assistir. Tá? Porque se eu disser para vocês assistirem, vocês vão achar o óbvio. Né? Não precisa assistir, porque ele está falando a verdade. Então eu faço o seguinte, não assistam. Tá? Aí quem sabe vocês assistem. Mas tem que assistir tudo, tá? Não adianta só assistir um pedacinho e desligar. Tá? Um vídeo tem cerca de 40 minutos, se eu não me engano, e outro tem 38 minutos, uma coisa assim. Tá? Ou um tem 1 hora, parece, outro tem 38 minutos. Então não assistam esses vídeos, tá? Eu sei que aí talvez vocês assistam. Para vocês verem a verdadeira história. Tá? Porque o que a mídia hoje coloca para vocês? Sobre regime militar, por exemplo. Que era uma ditadura, que matava a gente, que torturava a gente, que ninguém tinha liberdade. Tá? Só que pelos vídeos, tá? Eu não vou me alongar nisso aqui, mas pelos vídeos, tá? E pelo próprio discernimento, vocês vão ver que na verdade nunca houve ditadura militar. Nunca houve. Tá? O que houve foi um período, tá? Um período onde foi necessário os militares assumirem, porque senão hoje nós seríamos uma segunda Cuba, tá?
o povo totalmente na miséria, tá? Totalmente na miséria, e o Estado, né? Aquela potência obesa, sugando todas as riquezas do país. Tá? Então vocês vão ver nesses vídeos, nesses documentários, o que foi conquistado no regime militar. Tá? Tudo que foi feito, todas as criações, as hidrelétricas construídas, os asfaltos criados, tá? As estradas foram criadas no Brasil, as conquistas trabalhistas, tá? Que não foi o PT que criou, tá? Todo mundo diz que foi a esquerda que criou 13º salário, carteira assinada. Não, isso aí foi tudo no regime militar, gente. Não venham, não caiam nessa, tá? Não caiam nessa. Os esquerdistas de hoje falam em golpe militar, tá? Nenhum militar chegou com um fuzil, encostou na cara do presidente e disse, ó, larga isso aí e te joga. Não, não foi assim, tá? Não houve nenhum golpe. Aí falam que era uma ditadura militar. Cara, no Brasil existia bipartidarismo, multipartidarismo. Onde já se viu uma ditadura militar com multipartidarismo? Não existe isso numa ditadura, gente. Onde já se viu a ditadura? Uma ditadura investir em emprego, educação, saúde, segurança. Cara, só se tu nasceu num outro planeta, cara, para acreditar numa coisa dessa. Tá? Ou então você é burro mesmo. Como é que nós chegamos nesse ponto hoje? Agora vamos ver como é que nós chegamos nesse ponto. Isso aí é uma coisa que vem ocorrendo desde o tempo do regime militar. Tá? Porque o regime militar ele cometeu uma terrível falha. Tá? Cometeu uma terrível falha, que foi a anistia. A anistia àqueles guerrilheiros de esquerda, aqueles comunistas safados. Tá? Esse foi o grande erro das Forças Armadas, no regime militar. Ter dado anistia a esse lixo, essa escória. Tá? O que eles viram? Eles viram, o que eles notaram? Eles notaram que um confronto armado, tá, para dominar uma nação não era nada bom. Tá? Isso porque eles tentaram a primeira vez, né, e não conseguiram. Porque para tu, por exemplo, conquistar uma nação na base da bala, né, na base de uma guerrilha, dá muita despesa, né? Pessoal, treinamento de pessoal, juntar pessoal, né? Despesa com armamento, é uma logística filha da puta, tá? Sem falar que tem que ter órgãos de inteligência para fazer a organização das ações. É uma coisa que gasta tempo, tá? E precisa de muita gente. Então o que eles começaram a fazer? Eles viram que esse não era o caminho. Então logo depois da anistia, eles começaram a pensar o seguinte: bom, nós temos que começar aos pouquinhos. Como é que vai se conquistar uma nação aos pouquinhos? Primeiro passo: se infiltrar na educação. Primeiro passo é esse, né? Se infiltrar na educação e na política aos pouquinhos, para que ninguém note. Como um câncer. O câncer ele começa aos pouquinhos. Quando dá para notar que existe um câncer, ele geralmente já está em fase avançada e não tem mais o que fazer. Ele já comeu tudo. Tá? Então esse é o câncer do nosso país. Tá? É o comunismo. Certo? O comunismo está se infiltrando na nossa nação há muito tempo. Há pelo menos 20 anos. Tá? Eles se infiltraram na política, se infiltraram na educação,
começaram a manipular os jovens desde cedo, desde o ensino fundamental, tá? Fazendo com que eles esquecessem da história. Tá? Esquecessem da história. Porque é muito simples tu pegar e contar uma nova história, sendo você a vítima e os heróis os bandidos. Eu encontrei na internet algum tempo atrás um pequeno poema, não é bem um poema, é mais um escrito qualquer, tá? Mas eu gostei muito daquilo, tá? É uma coisa para se refletir. Eu vou ler para vocês agora porque é meio extenso, eu não gosto de decoreba, né? Então eu vou ler para vocês. É o seguinte: confie mais na memória que na história. A memória, como fogo, é radiante e imutável, enquanto a história só serve para aqueles que a controlam. Aqueles que manipulam a chama da memória têm como fim apagar o perigoso fogo da verdade. Cuidado com esses homens, porque eles são perigosos e insensatos. Sua falsa história é escrita com sangue daqueles que podem recordar e dos que procuram a verdade. E é exatamente isso que acontece. Hoje em dia nós temos o comunismo, tá, infiltrado no governo, infiltrado nas escolas, no sistema de ensino, e também nas mídias, certo? Nas mídias, nas grandes mídias corporativas, seja televisão, rádio ou jornal escrito, revista e até mesmo na internet. Tá? Essas revistas eletrônicas hoje, vocês podem ver que todos malham o regime militar. Nenhum deles fala do passado. Nenhum deles diz para vocês procurarem, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos para perguntar como era o regime militar naquela época. Ninguém fala isso, certo? Então, gente, procurem fazer uma pesquisa. Procurem falar com pessoas mais velhas, tá? Não petistas, né? Não esse pessoal de esquerda, pessoas comuns, que não tem partido nenhum de preferência, pessoas idosas, tipo seu avô, seu pai, se ele já tem mais de 60 anos. Procurem conversar com essas pessoas, peguem uma planilha com algumas perguntas e saiam por aí perguntando para essas pessoas mais velhas como era a época no regime militar. Como era o regime militar? O que acontecia? Como era a vida das pessoas? E vocês vão ver que não tem nada a ver, tá, com o que a mídia fala. Aí você vai perguntar, tá, mas e os torturados? Essas pessoas que falam que foram torturadas? Cara, eu posso chegar e falar que fui torturado. Certo? Eu posso chegar e falar que fui torturado, só que nenhum deles prova nada. Pelo simples fato de dizerem, eu fui torturado lá no regime militar. Você já viu algum torturado que se declarou torturado que não esteja ganhando pensão do Estado? E não é pensãozinha fraquinha não, cara. Tá? É pensão de 6 a 10 salários mínimos por mês. Estão ganhando pensão, simplesmente porque foram lá e disseram, eu fui torturado. Os chamados exilados políticos eram guerrilheiros. Os caras que treinavam em Cuba, tá, e vinham para cá para a guerrilha. E foi um período ali de mais ou menos uns 10 anos que queriam tomar o poder à força, pela guerrilha. Tomaram no cu, levaram tiro até por dentro da rodela do cu. Tá? Muita gente morreu nessas guerrilhas, usando documento falso, sumiram. Foram enterrados como indigente ou com identidade falsa. Aí vem os pais, os tios dessas pessoas dizer que morreram no regime militar, que de certo foram torturados e sumiram. E as pessoas engolem isso.
Ai, meu filho fez confronto com a polícia, sumiu, nunca mais apareceu. Não. Era guerrilheiro mesmo, morreu no campo de batalha com um documento falso, nunca foi encontrado nenhum parente dele, foi enterrado como indigente, com documentação falsa. Por isso ninguém encontra ele. Não vou dizer que não houve excessos, tá, gente? Não vou partir para essa loucura. Houve excesso, sim, tá? Eu não vou dizer que nunca ninguém foi torturado. Não vou dizer isso. Tá? Só que tem uma coisa. Nós vivíamos em guerra. Era uma guerra. Certo? Se o exército, por exemplo, pega um guerrilheiro vivo, ele quer informações. Quem é o mandante? Onde está o comandante? De onde vocês partiram? Aonde é a base de vocês? E não adianta o cara pegar, oferecer um cafezinho pro cara. Agora tu conta pra mim que eu te dou um cafezinho. Se tu contar tudo, eu te dou um bolinho. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Tá? Responde que eu quero saber onde é que eles estão. Não vou dizer. Pá! Na orelha. É a única maneira de se arrancar uma informação de um cara desses. E aí, vai me falar? Não, não vou. Bate com uma borracha, dá uma borrachada nas costas e assim por diante. Tá? Não sou a favor de violência. Mas em guerra, meu amigo, tudo vale. Porque era uma guerra. Tá? Então não me venham com essa de torturar coitadinho. De coitadinho não tinha nada. Vocês podem ver quantas bombas explodiram, quanta gente morreu. Essas chacinas aí. E morreu muito pouca gente, hein? Devia ter morrido todo mundo. Gente, porque muita gente foi presa e depois houve a anistia. Muita gente fugiu, muita gente foi presa e depois vieram com a tal da anistia. Foi a cagada das Forças Armadas fazer isso. Tá? Porque esse tipo de gente devia ter sido tudo fuzilada. Hoje, quem é que você vê no poder? Pode ver quem é que você vê no poder. Tudo exilado político, fazendo essa merda no país. Por isso que eu digo que o povo está emburrecido. O povo é burro. Aliás, está burro. Tá? Está burro por quê? É um péssimo ensino. Culpa de quem? Do governo. Tá? Não vem me dizer que é do professor. O professor que está lá, pode ver. O professor foi doutrinado a fazer isso. É tudo professor comunista. Olha, de 100 se salva 5, tá? Que é realmente uma pessoa de bem. O resto é tudo doutrinado, é tudo comunista. Tá? Então, é culpa do governo, é culpa dos professores que não ensinam a história como deveria ser ensinada. Tá? Transformam os bandidos em mocinhos e os mocinhos em bandidos. O sistema de saúde, que vive drogando as pessoas. Gente, uma coisa que eu sempre penso, tá? Você tem ideia dos remédios que você consome? Você tem ideia do que você está consumindo? Que tipo de efeito que faz um remédio que você toma? Você faz ideia? Você sabe se esse remédio não está tornando você mais burro, não está causando um atraso mental na sua cabeça? Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tenho 50 anos, eu não tenho pressão alta, eu não tenho problemas de intestino, eu não tenho nenhum problema de saúde. A única coisa que eu tenho, que na verdade eu sempre tive, desde que eu me conheço por gente, é pressão baixa. Tá? A minha pressão normal, né? A minha pressão normal é 10/7. 10/6, uma coisa assim. Se eu chegar a uma pressão dita como normal, 12/8, a minha cabeça explode. É a única coisa que eu sei que eu tenho, mas também não sei se dizer se é doença. Né? Pode ser a minha química, o meu organismo que é assim.
né? Mas eu não tenho nenhuma doença. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se pega um resfriado, depois de amanhã eu já estou bom, sem tomar um comprimido. Eu não me alimento bem, tá? Confesso que não me alimento bem. Eu não almoço, eu não janto, eu não tomo café da manhã naquele horário pré-determinado pela sociedade, né? Eu como quando me dá fome. Ah, me deu fome, vou ali e como. Passou fome, pronto. Às vezes eu passo 8 horas sem comer nada. Aí quando começa a me dar aquela fome, eu vou lá e como alguma coisa. Que isso deveria ser o certo. O organismo sabe quando precisa de alimento ou não, né? Mas tudo bem. Mas remédio, eu não tomo remédio. Se por um acaso eu tiver uma dor de cabeça, eu não tomo remédio para dor de cabeça. A minha mulher fala, pô, tu gosta de sofrer. Não, não é que eu não gosto de sofrer. Eu simplesmente digo o seguinte, dor não machuca. Se eu estou com uma dorzinha de cabeça, algum outro motivo tem. Não adianta eu combater o sintoma, eu tenho que combater a causa, né? Daqui a pouco passa a dor de cabeça, não tem porquê tomar um remédio por causa de uma dorzinha de cabeça. Então, outra coisa que eu acho que está afetando muito o brasileiro, está emborrecendo a nação, é o consumo exagerado de remédios, tá? Eu sempre digo, remédio sempre causa um efeito colateral, sempre. Não existe um remédio que você tome, tá, que não vai causar algum efeito no seu organismo, então e que não vai causar algum dano no seu organismo, certo? Outra coisa são os alimentos. Meu Deus do céu, tem gente que come chips, é Coca-Cola, é aqueles sanduíches que já vem embalado, mas é um monte de química, é que suco, é Coca-Cola, é leite desnatado. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? É aqueles hambúrguerzinhos já pronto que tu compra, aqueles, sabe? Tu nem sabe do que está sendo feito aquilo. Gente, eu evito ao máximo de comer esses negócios, salsicha, mortadela. Nem carne eu como muito, porque pobre não pode comer muita carne mesmo, né? Mas até carne eu evito de comer, eu como mais grãos, né? É arroz, feijão, ovo frito, essas coisinhas assim, né? Mais básica, porque eu não sou cara de luxo para alimento. Nunca fui. Tá? Claro que a pessoa gosta de comer um churrasquinho, mas... né? Então é educação, alimentação, remédio, tudo isso que você consome, informações em rede de TV, em rede de rádio, em jornais, tudo isso está emburrecendo a civilização. Está emburrecendo a um nível assim alarmante, não dá para acreditar, gente. A escola hoje não ensina mais nada, mas nada mesmo. Até num vídeo que eu postei nesse canal, eu postei alguma pesquisa junto aos alunos que iam prestar o exame do Enem. Cara, os caras não sabiam a fórmula da água, cara. Não sabiam a fórmula da água. Perguntou o que é H2O, o cara... Não sabia o que era. Gente, tem coisas que eu aprendi no primário, tá? Que eu me lembro até hoje, tá? Raiz quadrada, regra de 3, a fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4, fórmula da água, H2O, hidrogênio, alumínio. Uma coisa que eu nunca esqueci é o nome do chumbo na tabela periódica. Quem sabe como se pronuncia o nome do chumbo? Que lá tá, na tabela periódica está PB. Eu aposto que quem está assistindo esse vídeo não lembra. E eu aprendi, eu decorei, porque é muito mais fácil tu decorar alguma coisa associando aquilo a alguma outra coisa. Eu associei o chumbo, por exemplo, pensando no seguinte: eu largo alguma coisa, um pedaço de chumbo mesmo, eu largo dentro da água, o que ele faz? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. O nome do chumbo na tabela periódica é plumbum. Eu nunca mais esqueci disso. Gente, nunca mais esqueci disso.
Coisas que eu adorava estudar na escola era química, física, matemática, biologia, língua portuguesa. Eu sou louco por língua portuguesa. Eu amo a língua portuguesa. Concordância, conjugação de verbo. Eu duvido você me dar um verbo que eu não consiga conjugar em qualquer uma dos tempos. Tanto pretérito imperfeito, pretérito perfeito, subjuntivo, qualquer que seja. Não tem verbo que eu não consiga conjugar. Mas o que a gente vê hoje, essas crianças que vão para a escola praticamente para comer merenda e aprender merda. Tá? Tu não vê uma criança sair da escola sabendo ler e escrever. É gritante. Tá? É totalmente anormal ver uma criança sair da sexta, sétima série, até da oitava série, sem saber escrever uma palavra, sem saber escrever uma linha, um parágrafo, que não tenha pelo menos um erro de concordância. Deus me livre escrever um texto, uma redação, não sabe nem por onde começar. Não tem discernimento para interpretar uma redação. E também não tem capacidade de escrever nada. Não sabe ler nem escrever. Tu vai dar uma redação para uma criatura que está entrando no segundo grau, ela gagueja toda hora para conseguir ler alguma coisa. E só metade daquilo ela consegue compreender. Porque o resto está totalmente fora do vocabulário dela. Ela não conhece aquilo. Eu me lembro que no meu tempo não existia internet. Eu só fui começar a mexer com a internet lá por 1990 e poucos. Tá? Mas eu me lembro que eu ia na biblioteca da escola e aí pegava emprestado livros e lia aqueles livros inteirinhos. Eu adorava ler. Eu pegava livros e praticamente devorava aqueles livros. E hoje eu ainda faço isso, mas eu também faço na internet. Eu pego, procuro livros, geralmente eu baixo, né, para ler depois com o tempo, né, livros em PDF, ou leio canais que eu acredito que são canais sérios, né, de notícias, de artigos. Eu leio bastante, né, e o que eu vejo é que as pessoas, essa nova geração, não leem, eles não conhecem palavras, eles não têm noção nenhuma para criar um texto, nem que seja uma pequena historinha. Cria uma historinha, né? Cria uma historinha, um personagem. Eles nunca vão conseguir fazer nada disso, porque eles não têm capacidade disso. Eles não desenvolveram a mente para isso. Porque o cérebro da gente é como um músculo. O que acontece se você não exercitar um braço? Nunca mais, você pegou, amarrou o braço aqui e nunca mais moveu o braço. O que vai acontecer com esse braço? Ele vai atrofiar. Por quê? Porque se você não exercita esse músculo, ele vai atrofiar. Você vai chegar a um ponto que não vai mais conseguir mexer o braço. Ou muito pouco. Você vai perder a coordenação do braço. A mesma coisa é o cérebro. Se você não exercitar o cérebro, você vai perder a capacidade de raciocinar, de raciocínio. Tá? Quando você pensa, quando você lê um texto, quando você começa a imaginar aquilo que você está lendo, quando você começa a raciocinar sobre aquilo que você está lendo, começa a tentar visualizar aquilo que você está lendo, você dispara sinapses. Eu aposto que quem está vendo isso aqui não sabe o que é uma sinapse, tá? Então eu vou explicar. Sinapses são impulsos elétricos que percorrem os neurônios. São como se fossem filetes de informação que correm pelo cérebro. Tá? Estas são sinapses. São impulsos elétricos que percorrem os neurônios.
Se você não lê, se você não raciocina, se você não tenta compreender aquilo, você não gera sinapses. Você acaba adormecendo os seus neurônios. Você torna partes do seu cérebro, torna essas partes inertes. Elas deixam de funcionar. Então, se você quer exercitar a mente, você tem que ler. Vocês querem ver um exercício ótimo para vocês ativarem o seu cérebro? É ler, fazer palavras cruzadas, brincar com quebra-cabeças, aqueles quebra-cabeças de montar, com as pecinhas. Montar aqueles quebra-cabeças, inclusive muito utilizado em tratamentos psiquiátricos, né? Porque dessa maneira você estimula seu cérebro. Você faz com que aquelas partes inertes do seu cérebro, aqueles neurônios que ficaram totalmente inertes, comecem a receber impulsos para reativar ele. Tá? Então, gente, estudem, pesquisem, fortaleçam a sua mente, tentem aprender coisas novas. Tentem ter experiências novas, aprender coisas novas. Pelo amor de Deus, tem gente que queima a lâmpada da cozinha e não sabe botar uma cadeira, chegar ali, desrosquear a lâmpada e botar uma outra lâmpada. O cara tem que pagar para alguém ir ali e trocar uma lâmpada. Tem gente que não sabe trocar uma resistência de chuveiro, que é só pegar, desencaixar, puxar, pega a resistência, encaixa, põe de volta e pronto, está funcionando. Tem gente que se ficar sozinho em casa por uma semana, morre de fome, porque não sabe cozinhar um miojo. Não sabe sequer ligar o micro-ondas. Gente, como, gente? Como é que uma nação assim vai saber escolher alguma coisa? Vai saber vai conseguir ter uma opção certa sobre o futuro dela? Como é, por exemplo, as eleições. Como é que a pessoa vai eleger a pessoa que vai comandar o país se ela sequer sabe raciocinar? Um político fala uma coisa na TV: eu vou acabar com o desemprego, eu vou acabar com a inflação. Aí o eleitor emburrecido: legal, cara, eu vou votar nesse aí. Ele sequer pensa: puta, mas como é que esse cara vai fazer isso? O que leva um país a ter inflação? O que leva um país a ter desemprego? Tá, mas o cara conseguir resolver isso, como é que ele vai resolver? Ele não diz como é que vai resolver. Ele tem que explicar como é que ele vai resolver. Como é que ele vai resolver? Por que existe o desemprego? Existe o desemprego por quê? Porque uma empresa não consegue manter o seu empregado. Tá, mas por que a empresa não consegue manter o seu empregado? Será que é porque não vende? Não, a empresa não vende exatamente porque não tem gente empregada para comprar. Então não é esse o problema. Qual seria o problema? Recessão? Não, mas a recessão vem por causa do desemprego. O país começa a entrar em recessão geralmente quando existe muito desemprego. Claro que tem outros fatores, né? Mas uma empresa vai quebrar por causa do desemprego? Não pode, porque se existe o desemprego é porque não está conseguindo vender, então por isso acontece o desemprego. O empresário não vai deixar a empresa dele quebrar só para ter mais funcionários. Ele tem que vender para alguém. Mas por que a empresa não consegue vender? Porque o governo cobra taxas de juros, taxas de juros bancárias, cobra impostos que são uma piada, né? Nós temos a carga tributária mais cara do planeta. 60% do preço de um copo desse que você compra, vazio, claro, 60% desse copo é só imposto. Mas então está aí o problema. Por que o governo não baixa os impostos?
pro fabricante poder fabricar e vender mais barato, para mais gente comprar e assim ele poder colocar mais funcionários para trabalhar. Ah, mas por quê? Vocês já fizeram as contas para ver quantos deputados, quantos senadores, quantos promotores, quanta gente mama na teta do governo? E esse pessoal que mama, eles querem beber leite de primeira. Você já viu os salários desses caras? O cara que ganha menos ali dentro ganha 15 mil por mês. Tá? Começa ganhando 15 mil por mês. Fora ajuda, auxílio viagem, auxílio doença, auxílio moradia, Bolsa Família, porque tem muito político que embolsa 10, 15 Bolsa Família. Passagens para o exterior com acompanhante, que eu não sei para quê. Né? Então o político que custa mais baratinho, né? Ele não sai por menos de 45 mil por mês. Se o governo baixar os impostos, como é que ele vai sustentar essa máquina? Não dá, né, cara? É por isso que o governo está sempre taxando novos impostos. Eles não estão nem aí pro empresário que vai quebrar ou não. Aí eles dizem que esses novos impostos é para criar Bolsa Família, aplicar na educação, aplicar na saúde, aplicar na segurança. Cara, vocês já viram como é que estão os nossos hospitais? Como é que está o nosso sistema de saúde? Vocês já viram como é que está o nosso sistema de ensino? Tem gente estudando em sala sem teto. Já viu a nossa segurança, como é que está? Um policial, primeiro que o policial não pode dar um tiro no vagabundo. E se der um tiro vai morrer, né? Porque a bala não vai sair do cano. Então, gente, eu peço a vocês, se informem mais, estudem mais, consultem mais. Tenham sempre uma segunda opinião. Não caiam no óbvio. Como eu falei do meu colega no início do vídeo, falei do meu colega que disse uma coisa que não tinha nada a ver com óbvio, por isso deu aquele baque. Ou o negócio dos 2 copos aqui, que o óbvio seria dizer que o copo cheio é que tem água. Tá, gente? Não caiam no óbvio. Quando vocês escutarem uma notícia, não caiam no óbvio. Vão pesquisar sobre aquilo. Tá? O nosso povo está emburrecido ao máximo. O nosso povo não sabe nada. O nosso povo não pensa mais. Outro dia eu vi uma notícia, até veio por e-mail no meu Facebook, eu olhei lá. Aí tinha uma notícia assim de um jornaleco aí, que depois eu até fui dar uma pesquisada, é um jornal eletrônico, né, só de trollagem. Mas dizia no jornal, aí aparecia uma foto assim das montanhas e o planeta Vênus, bem nítido assim, né, dizendo assim, no ano de 2017 Vênus vai passar raspando pelo planeta Terra. Até tudo bem, eu sabia que é impossível, né, isso, por isso que eu descobri que é um site só de trollagem. Porque eu estudei. Aliás, eu estou sempre estudando. Tá? E eu sei sobre astronomia. Tá? Eu posso não ser um astrônomo, mas eu tenho conhecimento de astronomia. Eu sei que a distância de Saturno, tá, da Terra é de cerca de 1 bilhão de quilômetros. Sem falar que Saturno tem uma órbita fixa. Para alguma coisa fazer Saturno sair da sua órbita, tem que ser uma coisa apocalíptica. Só Deus mesmo para fazer uma coisa, para chegar e empurrar Saturno. Tu vai para aquele lado agora. Até aí tudo bem, o que me espantou foi os comentários. O que me espantou foi os comentários. Que a gente diz assim, bah, cara, mal posso esperar isso, quero tirar uma foto. O outro assim, bah, cara, tô com medo, será que vai bater na Terra? Sabe, um monte de comentário assim que não dá para acreditar que alguém colocou aquele comentário ali. São burros funcionais. Sabe, é uma coisa assim que eu acho que só com eletrochoque para fazer o cérebro de uma criatura dessa acordar. Não é possível. As pessoas estão burras demais, burras ao quadrado, ao cubo. Tá, gente? Então é uma coisa assim desesperadora.
Sabe, toda vez que a minha filha chega do colégio, eu pergunto para ela, o que tu aprendeu na sala de aula hoje? O que a professora... É todo santo dia. Por quê? Porque hoje que ensino na escola não tem nada a ver com educação ou com informação, tem simplesmente a ver com o contrário, desinformação e deseducação. Só querem falar de ideologia de gênero, casamento gay, direitos humanos, que a lei da palmada é bom, e por aí vai. A gente estão transformando os nossos filhos em zumbis, tá? Para que o Estado possa controlar. Finalizando, o povo está sendo transformado, tá, em uma classe de idiotas funcionais. Funcionais por quê? Vão funcionar a favor do Estado. O Estado quer controlar a população. Só isso, nada mais. Querem um bando de zumbis trabalhando para eles. É como lá no filme da Matrix, aquele monte de gente enfileirado servindo de bateria para alimentar a Matrix. Então, gente, pelo amor de Deus, acordem, acordem, pelo amor de Deus. Enfiem o dedo na tomada e levem um choque para acordar. Não, nem vou falar isso, né? Porque as pessoas não sabem que ali passa eletricidade. Se tocar ali, num fio vai grudar. E não vai saber nem porquê, né? Só estudar um pouquinho de biologia. Tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não acreditem no óbvio. E outra coisa, não visitem os links que eu botar ali. Tá? Porque se eu disser para vocês darem uma olhada naquilo para saber o que foi período militar, regime militar, as pessoas não vão olhar, vão acreditar em mim. Então não acreditem em mim, vão lá e assistam esses vídeos aí, para ver que eu estou mentindo, tá bom, gente? Então, com a graça de Deus, eu espero que vocês acordem. Até mais, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.